Rodoviários afirmam que frota não retornou como previsto pela STTU. Chuvas que atingiram a capital devem prosseguir nos próximos dias. Órgãos de fiscalização são contrários ao avanço da reabertura econômica. Estado registra queda na arrecadação e junho é o pior mês para os cofres públicos até o momento. Detran retoma atendimento a partir de amanhã e atletas que passam quarentena em Natal se mobilizam para ajudar os mais necessitados. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. O TVU Notícias está no ar. Mesmo com determinação da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, os trabalhadores rodoviários afirmam que os ônibus não voltaram a circular com 70% da frota nesta segunda-feira. Já nesta segunda-feira, o sistema de ônibus em Natal deveria passar a operar com 70% da frota, conforme determinou a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade na última sexta-feira. Com a publicação do decreto que autoriza a reabertura gradual do comércio no município, a Prefeitura do Natal determinou que a frota do sistema de transporte público também fosse reforçada. Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários informou que um levantamento feito hoje pela manhã mostrou que a frota não havia aumentado e estava da mesma forma como antes da determinação, com apenas 43% dos ônibus circulando. De acordo com a determinação da STTU, o sistema deve operar com 70% da frota nos dias úteis, o equivalente ao que acontece aos sábados. Apesar da informação dos rodoviários, tanto a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal como o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, o Seturne, disseram através das assessorias de imprensa que ainda não havia um levantamento dos números da frota em circulação até o início da tarde de hoje. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. As chuvas que aconteceram hoje no fim de semana em Natal também foram registradas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. E de acordo com a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a previsão é de mais chuvas durante a semana. As chuvas do final de semana e desta segunda-feira ocorreram em todas as regiões do Rio Grande do Norte, especialmente nas regiões leste e agreste potiguar. O maior acumulado pluviométrico foi no município de Montanhas, no leste potiguar, com 106 milímetros, conforme o boletim da empresa de pesquisa agropecuária do estado. Para a semana, a previsão é de que continuará a chover no litoral e no agreste, mas com menor intensidade e concentração durante os períodos da noite e das madrugadas. Para quem é acostumado ao calor, as temperaturas ficam bem amenas. Aqui no litoral deve variar entre 22 e 29 graus. Nas áreas serranas chega a cair a 18 graus e máxima de 28. Já nas regiões mais quentes, como Mossoró e Pau dos Ferros, a máxima prevista é de 34 graus. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. O governo do estado ainda não decidiu se vai permitir o avanço da retomada gradual da economia nesta quarta-feira. Órgãos de fiscalização lançaram recomendação contrária à reabertura. Na recomendação conjunta, os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho questionam os critérios da Prefeitura e do Governo do Estado para autorizarem a retomada da economia. O grupo de procuradores também questionou o atraso na publicação da recomendação do Comitê Científico do Estado, que apontou dados preocupantes em relação à pandemia. A recomendação alerta ainda para o crescimento no número de casos do interior e que podem sobrecarregar o sistema de saúde das maiores cidades. Por fim, o documento afirma que vai tomar medidas cabíveis para garantir o enfrentamento adequado da pandemia. Mesmo com o previsto no decreto do último dia 30 de junho, a reabertura de bares e restaurantes, permitida na fração 2 da fase 1, ainda não está definida pelo governo do estado. O anúncio foi feito hoje pelo secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Quando iniciou o processo de retomada na semana passada, a gente fez isso baseado em tendências que nós acreditaríamos que iriam se confirmar, baseado na taxa de RT que o Comitê Científico nos passou, baseado na nossa projeção de abertura de leitos, um trabalho hercúleo da CESAP,
nessa abertura de leitos, que a gente, durante essa semana, os senhores e as senhoras estão acompanhando, abrimos uma quantidade considerável de leitos, e isso começa a se confirmar nos números. Hoje, como foi apresentado aqui anteriormente, nós já temos um percentual objetivamente menor do que os 80% de ocupação. Nós já temos uma fila de espera por leitos menor do que a quantidade de leitos críticos disponíveis. Nós não passamos do pior momento. Nós precisamos ainda estar alertas, a sociedade precisa estar alerta para essa pandemia que é muito traiçoeira. Aquilo que você faz hoje, uma semana depois, pode mudar todo o quadro que começa a se desenhar agora. Nós iniciamos esse processo de retomada na quarta-feira passada e temos na próxima quarta-feira um ponto de checagem se vamos avançar para a segunda fração. Nós ainda não temos essa posição, mas avaliamos, os números mostram que o governo tomou essa posição de forma responsável e a tendência que nós imaginávamos que iria se concretizar começa a se transformar em notícias positivas para a população. Na última sexta-feira, o prefeito de São Gonçalo do Amarante demitiu todos os professores seletistas em plena pandemia. Hoje, os profissionais que foram pegos de surpresa fizeram um protesto em frente à prefeitura para cobrar explicações e a readmissão. A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante amanheceu hoje assim, sob gritos e protestos contra o ato do prefeito Paulo Emídio, que demitiu na última sexta-feira, dia 3, cerca de 186 professores do concurso seletista da Rede Municipal de Ensino. Nós pedimos, primeiramente, a Prefeitura está negando os nossos direitos. Desde 2017 que tem professores temporários, seletistas aqui em São Gonçalo, que não recebem o terço de férias. Terços de férias foram negados, já com audiência junto com o sindicato, e nós estamos aqui para ser recontratado. Pessoal, é mais de 200 salas de aulas que estão sem professores. Quase 200 professores foram demitidos na última sexta-feira. Quase 200 professores, quase 200 famílias que ficam sem renda nesse momento de pandemia. Os professores estão aperreados, as pessoas estão aperreadas sem ter a garantia de uma renda, sem ter a garantia de uma renda para manter sua família. Os alunos de São Gonçalo, os alunos da rede de ensino, não têm garantia de ter seu ano letivo concluído. Então, os alunos estão perdendo um ano da rede de ensino em São Gonçalo do Amarante. Os profissionais ocuparam a prefeitura pedindo a readmissão, mas até o momento, o prefeito não se reuniu com a categoria. Uma das reivindicações dos professores são os direitos trabalhistas que não são pagos desde 2017. Enquanto isso, os alunos não terão ano letivo garantido pelas plataformas virtuais em meio à pandemia. Em meio a essa pandemia, mesmo nessa situação de crise, ele ainda demitiu 200 pessoas, quase 200 professores da rede de ensino. E esses professores estavam lecionando de forma remota, ensinando e explicando aos alunos as matérias e os conteúdos, planejando suas aulas. No último sábado, em uma live em seu Facebook, o prefeito Paulo Emídio explicou o porquê da medida. Ele ressalta que tem que aproveitar os professores efetivados e sobrecarregar a carga horária deles tranquilamente, e que os recursos destinados à educação estão sendo direcionados para a área da saúde nas ações de combate ao novo coronavírus. Só vai ter professor seletista de novo quando iniciar as aulas em sala de aula. Eu insisti com isso e vi o quanto nós se complicamos financeiramente dentro da crise. Então, como eu não tinha como pagar vocês, só vamos pagar quando voltar às aulas e se tiver reposição financeira que o município possa botar e pagar. Um dos professores que não quis se identificar mostra no próprio contrato de número 001/2018, na terceira cláusula, que a vigência do contrato seguirá até dia 31 de dezembro de 2020 e não 3 de julho deste ano. Vale lembrar que esses 186 professores demitidos representam mais famílias que a partir de agora estarão sem renda em plena pandemia.
Nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e fomos informados de que o prefeito não iria se pronunciar por vídeo e apenas por nota. Veja a seguir. A Prefeitura diz que os contratos rescindidos no último dia 3 de julho de 2020 se tratam do processo seletivo 001 de 2018, a qual não permite contratos temporários por mais de 12 meses. Ainda segundo a nota, é de conhecimento de todos a crise financeira causada pela pandemia da Covid-19, que tem afetado drasticamente os municípios brasileiros, e que em São Gonçalo do Amarante, o repasse do Fundeb teve uma queda de 2 milhões de janeiro a maio, afetando diretamente os pagamentos de contratos e fornecedores. A Prefeitura ainda ressalta de que está adequando cada escola à sua realidade, para que não sejam prejudicadas as atividades extracurriculares programadas para apoiar o ensino nesse momento de isolamento social. Com o anúncio da retomada da economia, a União de Secretários Municipais de Educação, a Undime, quer saber as condições que as escolas da rede pública têm para a retomada das aulas. O diagnóstico será dirigido a secretários de educação, dirigentes escolares, professores, pais e estudantes. O objetivo é reunir informações para a criação de planos de ação para a retomada das aulas. Onde nós vamos conseguir traçar um mapa de como está a situação das escolas, como é que está a questão do contágio, como é que está a questão do acesso ao ensino remoto dessas crianças, para que nós possamos traçar estratégias e com essas estratégias um possível retorno gradual da educação. Com os dados reais, nós vamos ter como traçar as melhores estratégias. Por isso, nós pedimos a compreensão e a ajuda de toda a rede educacional do Rio Grande do Norte. De acordo com o presidente da Undime, com a retomada da economia, a suspensão das aulas perde sentido. Todas as redes vêm discutindo há alguns meses e agora mais intensamente níveis de protocolos de segurança para que possa haver um retorno gradativo de forma híbrida. E o que seria esse conceito de híbrido? É justamente que nós não temos hoje espaço e de forma segura para trazer todos os alunos de volta à escola. Em um universo onde a gente tem um bloqueio de todos, é compreensível que a educação esteja parada. Mas no momento em que existe flexibilização de parte dessa família saindo todos os dias e trazendo contatos que eles tiveram lá fora com os seus filhos, qual é a justificativa dessas crianças continuarem sozinhas dentro de casa? A escola, ela não está, mas ela terá de estar preparada para poder receber o aluno, e assim deve ser. A comunidade escolar deve ser consultada, e os pais, os alunos, os profissionais que atuam naquela escola, e dentro desse documento que está sendo construído, de regras, de protocolos de segurança, dizer essa escola está apta ou não está apta. A que não estiver apta, ela não deve retornar. Mas a que sim, se adaptar e estiver dentro dos critérios, ela tem que retornar, porque a educação é algo muito importante que nós não podemos abrir mão. É importantíssimo que tanto pais e alunos entendam que está sendo criado um ambiente seguro. E no momento que houver esse ambiente seguro, essas crianças têm que voltar para a escola. Se elas quiserem, se os pais assim permitirem. Mas a escola, sim, tem que estar preparada para poder recebê-los. O mês de junho teve o pior resultado para os cofres públicos do governo do estado. Os dados são do Relatório Semanal de Atividade Econômica, divulgado pela Secretaria Estadual de Tributação. Em junho, a perda atingiu a marca dos 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. A arrecadação do ICMS foi de R$ 381 milhões. É o menor recolhimento mensal desde o início das medidas restritivas provocadas pela pandemia. São 84 milhões a menos de ICMS no mês de junho. Quando nós verificamos os índices do período pós-pandemia, esse foi o índice mais negativo. Em maio nós tivemos 16%, em abril 14% e em março 2%. Somado todo o período, já é uma frustração de receita somente do ICMS da ordem de 226 milhões comparado com o mesmo período de 2019. Na comparação com o mês de maio, o relatório aponta uma melhora na arrecadação do ICMS do comércio e da indústria de transformação. O comércio atacadista registrou recolhimento de R$ 12 milhões a mais que o mês de maio. O setor também registra crescimento na comparação com o ano passado. Nós verificamos um início de retomada, embora lenta,
no mês de junho. Quando nós comparamos todo mês com o mesmo período com o período de abril, que foi o pior mês do pós-pandemia, né, verificamos que o índice de movimentação econômica diário já tem um aumento de 14%. Chama a atenção que desde o início de maio, a primeira semana de maio, que tanto o setor atacadista quanto a indústria extrativista tem índices positivos quando comparado com o período, no período anterior à pandemia. O Estado registrou ainda uma queda de 15% nas receitas totais. A boa notícia é que essa queda foi menor do que no mês passado, quando o Estado registrou a perda de 18,3%. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. O Detran vai retomar a partir de amanhã os serviços de renovação de carteira de habilitação e também os processos de abertura de primeira habilitação. Jamile Nogueira tem as informações. Os serviços de renovação da Carteira Nacional de Habilitação e abertura de processo de primeira habilitação voltam a ser oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito aqui do Estado nas cidades de Natal e Mossoró amanhã. A portaria que disciplina esses serviços foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do último sábado e tem validade durante o período da pandemia. Os novos processos utilizam serviços online e agendamento prévio. De acordo com o Detran, o novo processo de realização dos serviços foi montado levando em consideração as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus e busca minimizar o contato entre as pessoas. Para quem vai renovar a carteira, o procedimento deve ser feito no próprio site do Detran, onde é feito inclusive o encaminhamento sistematizado para a clínica médica para a realização dos exames necessários. Já em relação ao processo de retirada da primeira habilitação, o processo deve ser iniciado por um centro de formação de condutores. O usuário deve procurar uma autoescola com documentos de identificação e solicitar a abertura do processo. Em seguida, o sistema encaminha o condutor para uma clínica médica. Após a aprovação dos exames clínicos, as aulas teóricas de trânsito via sistema online poderão ser iniciadas. Todas as informações detalhadas sobre os procedimentos estão no site do Detran. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. O Senado aprovou na semana passada o texto que cria a lei das fake news, em combate à disseminação de conteúdos falsos na internet. Elias Bernardo traz as informações. Aprovado na terça-feira, o projeto propõe a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto prevê o estabelecimento de normas para as redes sociais, serviços de mensagem como o WhatsApp e o Telegram e até mesmo para contas institucionais de autoridades como o Presidente da República, por exemplo. Embora aprovada pela maioria dos senadores, o texto divide opiniões dos parlamentares, como o senador Stigson Valentim, do Podemos, que foi contra a aprovação da PL. Nas redes sociais, ele diz que a proposta ainda precisa ser debatida. Dos que votaram contra, eu me incluo porque tenho a certeza que esse assunto tem que ser discutido, não só entre os senadores, mas também com a população, com as partes envolvidas, tem que ser exaustivamente avaliado para que não se cometa nenhum erro em relação a uma legislação que possa colocar em risco uma das maiores independências que a população, não só brasileira, mas mundial, tem. Para a deputada Natália Bonavides, do PT, que é a favor da aprovação da lei, este é um avanço no combate aos crimes cometidos com o uso da internet. A deputada também faz parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das Fake News, que investiga os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia, além da utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. Com as investigações da CPMI das Fake News até agora, nós conseguimos perceber que um setor bolsonarista tem uma rede de desinformação, que se comporta como uma organização criminosa, no sentido jurídico do termo. Então, são fake news para difamar e caluniar os adversários do presidente, para atacar as instituições da República, mas as investigações da CPMI ganham uma relevância ainda maior nesse momento, porque essa organização criminosa continua trabalhando a todo vapor para disseminar notícias falsas, notícias caluniosas, mas agora tem também posto a saúde do povo brasileiro em risco, pois também são fake news sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre as medidas de isolamento.
Então nós estamos diante de uma situação grave, em que mentiras estão sendo espalhadas, colocando em risco não só a ordem democrática, o sistema federativo, mas a própria saúde do povo brasileiro. Dentre as principais propostas aprovadas no texto estão a identificação de usuários em casos suspeitos. O cadastro de contas em redes sociais vai exigir a identificação do usuário por meio de RG ou passaporte apenas em casos suspeitos. Os políticos não poderão bloquear cidadãos nas redes sociais. O texto pede também que as plataformas tenham sede e representante legal no Brasil e ainda a criação de um conselho de transparência e responsabilidade na internet com a finalidade de autorregulação e um código de conduta para o setor. Nós acreditamos que é um texto que ainda vai sofrer alterações na Câmara, porque organizações de internet, de comunicação, entidades acadêmicas de direitos humanos acreditam que algumas das regras previstas ainda trazem risco à liberdade de expressão, à privacidade, à proteção de dados. Então, nós vamos estudar bem a proposta para votar num projeto que garanta ao Brasil uma lei que realmente combata as fake news, a disseminação de discurso de ódio, mas sem violar os direitos básicos da população brasileira. As regras se aplicam às redes sociais e aplicativos de mensagem que tenham pelo menos 2 milhões de usuários, incluindo as redes e apps estrangeiros. No total, foram 44 votos favoráveis, 32 contrários e 2 abstenções ao projeto de lei. Lembrando também que o texto segue para a Câmara e pode sofrer alterações antes de ser sancionado. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. Nesse momento que estamos vivendo, as ações sociais trazem um pouco mais de tranquilidade às famílias que precisaram parar de trabalhar e passam por dificuldade financeira. Após a suspensão das competições esportivas, 2 atletas de renome mundial vieram a Natal passar a quarentena e decidiram fazer campanhas para a compra de cestas básicas. Eles nos contaram como foi essa experiência e é o que vocês vão ver agora na matéria de Juliana Lima. As competições esportivas foram suspensas desde o mês de março e, com isso, muitos atletas profissionais escolheram retornar às suas cidades de origem para passar a quarentena junto às famílias, adaptando suas rotinas de treino à nova realidade. Felizmente eu consegui tá tendo acompanhamento com um profissional de educação física, então tô há 110 dias mais ou menos aqui em Natal, só não no domingo que eu não treino, mas todos os dias, de segunda a sábado, tô treinando, então meu condicionamento físico eu não perdi muita coisa, lógico, né, o ideal, igual eu tava com os treinamentos normais, mas com certeza eu perdi pouco, então quando eu voltar aos treinos o meu déficit de perda vai ser muito pouco. A única coisa que mudou é que eu não estou viajando e como surfista profissional eu viajo praticamente durante 11 meses no ano e depois de 15 anos está sendo o primeiro ano que estou ficando praticamente o ano inteiro em casa, mas a minha rotina não mudou, acordo todos os dias, surfo, treino, não estou treinando na academia, mas estou fazendo minha preparação diária, mantendo a rotina como eu sempre fiz. Fazer o bem sem olhar a quem é um dos lemas desses 2 atletas de renome mundial que decidiram fazer campanhas para a compra de cestas básicas com o intuito de ajudar algumas famílias que passam por maiores necessidades neste momento. A ideia surgiu de uma inquietude que eu estava de estar numa situação, apesar de toda a situação complicada do país, estava na minha casa, na casa da minha mãe, com conforto, escolhendo o que comer. Então acho que somos privilegiados em relação a isso. E veio aquele espírito de solidariedade no meu coração de fazer uma coisa que eu sempre fiz faz um tempo, de ajudar as pessoas de uma forma um pouco maior. E aí eu queria só colocar no grupo de transmissão do meu WhatsApp, mas uma amiga falou, não, Ju, faz a live, eu acho que você vai conseguir atingir mais pessoas, vai poder ajudar mais. Outra coisa, você vai poder ser exemplo para as pessoas. Eu sou nascido e criado na Vila de Ponta Negra e praticamente todos os, quase 100% das famílias da Vila de Ponta Negra vivem da pesca, vivem do comércio ali na praia e já é difícil para eles estando trabalhando todos os dias. Imagina com lockdown, imagina com o pessoal sem poder trabalhar.
A medalhista olímpica Juliana Felisberta contou com a ajuda de amigos próximos para que a campanha chegasse ao maior número de pessoas possíveis. A live foi feita com Simval, um cabeleireiro que tem uma pessoa maravilhosa, que tem uma história de vida muito linda. A live falava sobre gratidão, a gente homenageou também os profissionais da área de saúde e foi uma forma de eu e Simval agradecer as pessoas que nos ajudaram ao longo da nossa trajetória de vida, tanto a minha quanto a dele. Jadson André teve um ano especial em 2019 e conseguiu o retorno à elite do surf mundial. Porém, a pandemia do novo coronavírus fez planos de 2020 mudarem. Diante da situação inesperada, ele decidiu rifar uma de suas pranchas para ajudar alguns moradores da vila de Ponta Negra. Eu vi várias pessoas fazendo campanhas e diante da minha realidade, o que eu pude fazer foi pegar um equipamento meu, porque é muito desejado pelas pessoas, as pranchas que eu surfo, e fazer uma rifa, né? Então eu tive essa ideia, fiz o vídeo e graças a Deus eu estou conseguindo arrecadar uma quantidade bem significativa de alimentos, e também eu venho doando uma grande parte dos alimentos do meu próprio bolso. A jogadora de vôlei de praia teve a ajuda de um dos seus melhores amigos, Simval de Souza. Juntos, conseguiram arrecadar 3 toneladas de alimentos e distribuíram 350 cestas básicas para diversas famílias, incluindo pessoas que tiveram que suspender as suas atividades devido à pandemia. Então, Simval deu 100 cestas básicas para os cabeleireiros, manicures, pessoas que trabalham em salão, que fazem a infraestrutura toda. Foram 100 cestas básicas para esse pessoal. Mais cesta básica aqui para o Planalto, para uma igreja evangélica também, aqui em Emaús, eu acho, e que eles fazem sopa e entregam cesta também para as pessoas no interior. E a escolha de São Pedro foi porque minha mãe é de lá, os meus pais se casaram lá, então a gente foi em uma comunidade dentro de São Pedro, e aí essa eu fiz questão de ir lá distribuir e tentar saber um pouco da história das pessoas. Era um lugar onde eu não conhecia, e foi para mim um ponto alto devido ao carinho que eu recebi das pessoas. Na verdade eu achei que eu estava doando alguma coisa, mas eles que me doaram. Ver de perto a necessidade batendo na porta das pessoas é algo marcante. Mas o sentimento de ajudar o próximo e ver o sorriso no rosto delas dá a esses heróis do esporte mais forças para continuar. Foi muito forte aquilo que eu vivi e, como eu falei, eu espero pelo resto da minha vida ter condições de ajudar as pessoas de alguma forma. Para falar a verdade, faz muito tempo que eu ajudo as pessoas da minha comunidade, sendo que eu nunca divulguei, nunca postei, porque eu não faço para aparecer ou para ter status, eu faço porque isso é uma característica da minha pessoa mesmo, da minha personalidade, de ajudar o próximo. Sendo que como eu recebi ajuda de muita gente para comprar os alimentos, eu venho postando, e também para impulsionar, né, para ajudar, para ser exemplo, para mexer com pessoas, para as pessoas também tomarem essa iniciativa. Tem muita gente passando dificuldade, muita gente mesmo, e a gente que tem o poder de fazer alguma coisa, o mínimo que seja, eu acho que vai fazer a diferença na vida de muita gente. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã.